Queridos e queridas, mais que vencedores, mais que vencedoras, que bom estarmos ligadinho com você através da Palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: cuidado para você não se perder nesse mundo virtual. Tem muitas coisas, como eu tenho falado, que são falsas, e nós precisamos realmente procurar aquilo que é verdadeiro, estar em busca daquilo que é verdadeiro, daquilo que a palavra de Deus ela nos testifica. E hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus, sobre a armadura do Espírito Santo, porque a Bíblia nos fala que as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa luta, não são carnais, mas são espirituais. De repente você tem lutado, mas de repente você está lutando com armas erradas. Qual tem sido, ou melhor, quais, vamos falar no plural e não no singular, quais têm sido as suas armas de guerra? De repente você está lutando com armas erradas e hoje nós vamos te dar aqui a receita. Igualmente, quando nós preparamos um bolo, nós precisamos usar os ingredientes certos para o bolo dar certo, ficar aquele bolo maravilhoso. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Deus me faz lembrar de Davi. Deus me leva a Davi, que quando ele foi lutar, pelejar contra o gigante, porque o filisteu havia ameaçado, provocado, afrontado, melhor dizendo, o povo de Israel, o povo de Deus, Davi lhe disse: tu saíste contra mim com espada e com escudo, com varas e paus, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Saul até tentou vestir Davi com roupas de guerras, mas Davi não estava acostumado a usar esse tipo de arma. Davi não estava acostumado a fazer uso desse tipo de ferramenta. Davi ele tinha experiência de lutar com o urso e com o leão, mas não era com armaduras, mas era com a armadura de Deus. E nós vamos te dar as armaduras para que você possa vencer nas horas das suas adversidades. Nós temos aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, fala sobre a armadura completa de Deus. E nós temos que procurar não só conhecer o texto. Tem pessoas que elas só têm o conhecimento do texto. Elas conhecem o texto, mas elas não colocam em prática aquilo que o texto ele nos revela. É importante isso. Então, eu quero ler com você primeiro o texto, para que depois nós possamos assim falar sobre isso. Então diz assim, no livro de Efésios, no capítulo 6, fala sobre a armadura completa de Deus. Eu falei correto? Nem sei. No capítulo 6, no verso 10 em diante, fala assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. Ou seja, para que nós possamos permanecer firme contra a estratégia do mal. O diabo ele é estrategista, ele é oportunista, ele é estrategista, ele é enganador. E a Bíblia nos fala que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E hoje, querido, a gente não pode pontuar, mas se nós fôssemos trazer para você pontuado
olha, toma cuidado com A, com B, com C, com D, enfim. Nós teremos uma lista enorme de nomes de pessoas que na realidade têm usado o dom, têm usado a habilidade que têm de manejar, enfim, de manipular as pessoas, enfim, para subtrair coisas delas para o seu próprio benefício, para o seu próprio enriquecimento. Outros usam até isso para outras coisas. Coisas absurdas têm acontecido em nosso meio, mas Deus manda dizer para você nessa noite, não se perca no meio do mundo virtual. Tenham cuidado, olhem a minha palavra, examinem sempre a minha palavra, porque conhecendo a verdade, que a verdade nos libertará de muitas coisas que estão aparecendo nesses últimos dias. Nós vimos aí agora há pouco tempo, né? Infelizmente, a gente fala isso com tristeza, porque o Evangelho é o Evangelho da salvação, da restauração, o Evangelho da regeneração, onde nós temos através da palavra, através dos dons do Espírito, nós temos recuperado pessoas. E aí vem um camarada aí sem pingo de sabedoria, tratando as pessoas, classificando as pessoas, rotulando as pessoas de lixo, por causa da doutrina da sua igreja, por causa dos costumes da sua igreja, é diferente do costume de outras igrejas. Irmão, cada um na sua. Cada um desempenha o seu papel na terra, na forma como crê. Não vamos se meter na obra do outro, falar da obra do outro, atirar a obra do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém porque não uso batom, porque não uso maquiagem. Eu não uso porque eu não gosto de usar. Porém, eu não tenho nada contra quem usa. Eu não tenho nada contra se você tem uma sua tatuagem, se você usa brinco, eu uso meus brincos, enfim, porque eu gosto de usar. E, enfim, eu não estou discordando porque realmente me dá uma coceira, mas essas coisas não nos levam ao céu. A santidade não está naquilo que as pessoas pensam, mas eu sou santo porque eu não uso brinco, mas eu sou santo porque eu não uso uma calça roxada, mas eu sou santo porque eu uso aquele roupão. Gente, a santidade não está atrelada a essas coisas. É claro que isso nos faz andar decentemente, se comportar de forma a qual não dê escândalo ao Evangelho. Claro que é nossa obrigação, é o nosso dever. Imagine eu como pregadora da palavra de Deus, você me vê na rua, andando shortinho, e qual diferença teria entre as pessoas que não servem a Deus e aquelas que servem ao Senhor? Embora a santidade ela esteja aqui dentro do nosso coração, da nossa mente, a árvore boa, ela se conhece pelo fruto, não por aquilo que ela veste, não por aquilo que ela traja, não pelos acessórios que ela carrega. Claro que nós temos que nos vestir, nos comportar de maneira, de forma que não dê escândalos. Nós estamos entrando até já em outra pregação, nós fugimos até daquilo que nós estaremos falando, que a gente está falando sobre as armaduras, mas isso faz parte porque nós precisamos nos proteger desses ensinamentos, porque nós precisamos nos guardar o nosso coração, porque veja bem, uma pessoa que não tem muito entendimento, que está começando agora, ela ouve uma pregação sobre isso, ou seja, ela ainda está num processo de libertação e de repente ela usa roupas arrochadas, de repente ela usa brinco. Gente, eu uso todas essas coisas sem problema algum, desde que eu não esteja usando
para provocar pro pecado para ninguém, enfim, a minha intenção não é essa. Eu uso saia, eu uso vestido, eu uso calça, eu uso bermudas, mas quando eu acho que aquilo está escandaloso, quando eu acho que aquilo, o próprio Espírito Santo, ele nos incomoda de que aquilo não está legal, que aquilo não convém mais a um servo de Deus. Não somos nós que vamos ditar para você a forma como que você deve se vestir, mas a própria palavra de Deus, ela vai ensinar você, homem de Deus, você, mulher de Deus, vai ensinar você como convém você andar. O apóstolo Paulo, ele disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pega o seu manual, todo cristão deve ter o seu manual. Assim como todo aparelho tem o seu manual, todo cristão deve ter o seu manual de vida com Deus. Para que você não se baseie somente em doutrinas criadas pelo homem. Infelizmente, não vou dizer que alguns têm uma mentalidade atrasada ou porque alguns têm uma mente moderna. Não, mas aquilo que falta é sabedoria. Não tem nada de mente moderna e nem mente atrasada. O que nós precisamos é ter entendimento, é da palavra. Não, porque o cara falou isso, mas porque ele já é um senhor de idade, está fora da modernidade, as coisas se modernizaram. Não, querido. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim também é a sua palavra. É claro que nós vivemos um mundo em que se modernizou muitas coisas, mas essa modernidade nós precisamos peneirar, nós precisamos filtrar para que essas coisas elas não entrem dentro da igreja e não atinja a igreja. Você não é lixo porque está usando um anel, você não é lixo porque está usando um brinco, você não é lixo porque está usando, acompanhando a moda, porque hoje, infelizmente, eu digo para você que nós que somos mulheres cristãs temos dificuldade de encontrar roupas, principalmente uma bermuda, porque todo mundo usa aquele shortinho de pelinho. Claro, gente, que eu não uso shortinho de pelinho, e nem sou nada contra a quem usa, quem veste, mas as roupas estão curtas. Nós que somos aqui da cidade do Rio de Janeiro, por nós temos um clima quente, nós temos essa dificuldade, porque eles criaram um só tipo de veste e todo mundo tem que usar a mesma coisa. Se você procurar uma bermuda decente, você não encontra, porque você só vai encontrar short de pelinho, shorts curtos de pelinho. Eu digo para você, eu tenho 54 anos, não convém mais pela minha idade, embora se você tem essa idade e você se sente bem usando, amém, isso aí é com você. Não tem nada a ver com o gosto de ninguém. Eu estou falando que eu não gosto, porque eu não me sinto bem, eu nunca gostei de roupa curta, e não é por eu ser cristã, mas é porque eu sempre, minha mãe me vestia de um jeito, não era cristã, mas a gente sempre vestimos decentemente, mas também não estou dizendo que o seu short curto esteja indecente, não estou falando isso também. Você é livre para andar da maneira, se vestir como você quiser. Claro que ninguém vai para a igreja, gente, com um short curto, enfim, e se for também, amém, deixa que o Espírito Santo de Deus, ele faça a obra. Todos nós estamos em obra, amém. Acabou, nós fugimos aqui totalmente das armaduras que nos protegem no mundo espiritual, porque se essas coisas te ofendem, se essas coisas machucou algumas pessoas, até pessoas que estão novatas na sua fé, e de repente elas se encontraram nessa situação que aquele camarada lá falou, irmão, não deixa de servir a Deus por causa de uns e outros.
Eu sempre falo para as pessoas que gostam do meu trabalho, que têm me procurado, eu digo fora das redes sociais, né? E eu sempre falo para as pessoas, não dependa do homem para seguir a Deus. Busque ao Senhor, tenha a sua individualidade com Deus, amém? Beijo no coração por causa do 15 minutos, tá? É o suficiente para que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Graça e paz.